Graça e paz do Senhor Jesus, o Cristo, Salvador e Libertador, que nos concede mais esta oportunidade de trazermos mais um vídeo no nosso canal Ligados em Cristo. Que essas temáticas elas vão edificando a nossa fé e criando uma nova estrutura espiritual em Cristo Jesus. Qual seria a temática desse nosso novo vídeo? O tema é verdadeiramente sendo igreja de Cristo. Verdadeiramente sendo igreja de Cristo. O texto base é Atos 9, 31. Vamos ler Atos 9, 31, que fala dessa comunhão e do que é ser igreja. Atos 9, 31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e se multiplicava. E o 11, 26 diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Paulo, tendo encontrado, levou a Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, Atos 9, 31 e Atos 11, 26. Qual seria o objetivo desse vídeo? É um vídeo de ensino, é um vídeo doutrinário, é um vídeo de instrução. E uma das coisas que Jesus mais fazia era ensinar o povo, mostrar as verdades e as revelações que são dos céus e da sua palavra, revelando a vontade de Deus. Então o objetivo é levar a doutrina correta, é levar o ensino correto sobre o que é ser um discípulo, sobre o que é verdadeiramente ser igreja do Senhor. Sobre 4 fundamentos nós iremos conversar. E essa instrução, esse ensino, essa doutrina correta irá mostrar e abrir os nossos olhos para que a gente não fique levado ou imaginando ou pensando muitas vezes que está fazendo o dever de casa com Deus e isso só criando apenas uma ilusão. Antes de nós falarmos o que é ser verdadeiramente igreja do Senhor sobre 4 pilares ou 4 fundamentos, é importante a gente saber o termo. Em Mateus 18, na verdade Mateus 16, 18, Jesus disse que Pedro ia edificar a igreja que era de Cristo, sobre aquela pedra ficarás a minha igreja. A palavra igreja em Mateus 16, 18, citada por Cristo Jesus, é do grego eclésia, que significa, quem tem um dicionário grego pode ir lá confirmar, significa assembleia reunida regularmente, congregação, igreja ou congregação cristã, como uma reunião de igreja, como um grupo de cristãos vivendo em determinado local. Costumeiramente e culturalmente nós dizemos assim: vamos à igreja, Agora, ao pé da letra, não seria ir à igreja, seria ir ao templo. Mas por uma questão cultural, por uma questão de costume, a gente diz vamos à igreja. Quer dizer, vamos para a reunião que está acontecendo em determinado local. Na verdade, igreja somos cada um de nós somos templos do Espírito Santo. E nós formamos essa congregação quando nos unimos. É como os textos que eu li agora, que os apóstolos reuniam o povo, e esse povo reunido era chamada igreja. E essa reunião só acontece verdadeiramente porque Mateus 18, 20 diz: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Atos 9, 31 fala de paz, fala de edificação, fala de ensino e fala de multiplicação quando os cristãos eles se reúnem. Nós precisamos de um local, irmãos. Muitas vezes as pessoas que estão fora das congregações, ou estão fora das reuniões, ou todos estão fora, não querem mais aos cultos, elas argumentam que não precisam estar mais lá. Mas ninguém vive isoladamente. Se nós percebermos a diversidade da sociedade, a diversidade dos entes sociais, cada pessoa, existem associações, existem sindicatos,
tá? Existem os clubes, tem clube da polícia, tem clube dos atiradores, né? Aí tem associações dos produtores rurais, tem a associação dos cortadores, tem a associação dos recicladores. Então, as pessoas se unem para um determinado objetivo e elas procuram um local. Então, obviamente, as paredes sozinhas elas não significam nada. O que significa só vai ter algum sentido se as pessoas estiverem reunidas. É uma conta e um raciocínio bem simples. Não é a questão das paredes. Não vou para o templo. Eu vou por causa da reunião e dos objetivos em comum que são feitos lá. É simples assim. Porque prédios vazios não fazem efeito nenhum. Só se tem algum objetivo se tiver pessoas reunidas. É simples aqui. Ninguém se reúne no meio da rua. Imagina as pessoas vão reunir para falar de determinado assunto, determinado objetivo. Elas não vão estar reunidas no meio da rua. Embora que a igreja muitas vezes faça celebrações na rua, porque também é o ID do Senhor, né, para mostrar e testemunhar da grandeza de Deus. Mas nós estamos num determinado local até mesmo porque precisamos de cobertura por causa do sol, por causa da chuva. Estão reunidos num determinado local. Então vamos ver quais seriam esses 4 fundamentos que baseiam ser verdadeiramente igreja do Senhor. Lembre-se, igreja somos nós que precisamos nos reunir para glorificar o nome do Senhor. São 4 fundamentos para que eu possa dizer que eu sou verdadeiramente igreja. A nossa doutrina evangélica é uma doutrina judaico-cristã. Judaico-cristã porque Jesus era judeu. Então, a salvação vem dos judeus, como diz João 4, 22 e 23. Entre 20 e 23, que diz que Jesus era judeu e a salvação vem dos judeus. Então, a nossa doutrina é baseada na doutrina judaico, agora cristão. Judaico pelo Antigo Testamento e cristão por causa do Novo Testamento. Então, para ser verdadeiramente igreja do Senhor, eu preciso ser monoteísta. Tá? A minha adoração é exclusiva ao Deus de Israel. Quando Deus fala com Moisés em Êxodo 21 a 3, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Exclusividade de adoração é ser verdadeiramente igreja do Senhor. Em Isaías 45, 21, ele diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Eu sou o teu Salvador. Ele falando ao povo de Israel. Em Atos 3, 13, os apóstolos falando, dizendo: olha, nós estamos aqui por causa do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, que foi revelado em Jesus o justo, Jesus o santo, Jesus o Cristo. Nós servimos ao único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, que é revelado na revelação de Abraão, Isaac e Jacó, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor. Então, a adoração exclusiva, o monoteísmo nos faz verdadeiramente ser igreja do Senhor. O testemunho, para eu ser igreja do Senhor, eu preciso testemunhar o meu Deus ao mundo. Em Mateus 28, 19, diz: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinamos a guardar todas essas coisas, tá? Então, espalhando as boas novas do Evangelho, espalhando o reino de Deus. Em Atos 1:8 diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da promessa, e serei as minhas testemunhas, tanto na Judeia, tanto em Samaria e até os confins do mundo. Tanto na Judeia quanto em Samaria, como nos confins do mundo. Então, a expansão do reino de Deus. Eu preciso ser monoteísta, eu preciso ser testemunha desse Senhor, e eu testemunhando, eu falo, eu testemunho, eu digo, eu proclamo, e digo o que Ele fez na minha vida, e eu faço expandir o reino de Deus. Isso é ser verdadeiramente igreja do Senhor. Não se calar pelo que Deus fez nas nossas vidas. Somos as testemunhas do Rei e do Deus Todo-Poderoso. Igreja do Senhor, ele precisa ter comunhão. O grande erro da mentalidade das pessoas que vão aos cultos, que vão às reuniões, é pensar que ele vai de forma egoísta. Que é simplesmente para chegar lá: não, Senhor, me manda a minha bênção. Não, Senhor, eu quero isso. Como se Deus fosse simplesmente um garçom. Deus trabalha na comunhão
comunhão e ele exige comunhão entre os irmãos. Igreja do Senhor verdadeira é comunhão, não é individualismo. Individualismo é coisa egoísta, é coisa mundana também. Se eu pensar em ir para a igreja apenas para satisfazer os meus desejos, apenas para satisfazer as minhas vontades, isso não é ser igreja do Senhor. É apenas um ente religioso. Eu preciso entender e eu preciso internalizar que eu vou às reuniões por causa para eu adorar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a salvação, a cura e a libertação e poder fazer isso junto com os meus irmãos. Salmo 133, 1 é um clássico, não tem como você rasgar isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Isso é ser igreja do Senhor. Reunidos em nome dele, ele se faz presente. A Santa Ceia do Senhor, Lucas 22, 15 e 19, Jesus mandou os discípulos, ele reuniu. A Santa Ceia também é para reunir as pessoas. E nós hoje celebramos Santa Ceia porque estamos unidos com os irmãos. Inclusive tem igrejas que faz aquela troca de cálice justamente por causa da comunhão. Eu só sou igreja do Senhor de verdade se eu internalizar e ter a consciência de que eu vou para os cultos, eu vou para as reuniões por causa da comunhão com meu irmão que nos faz juntos adorar e glorificar o nome do Senhor. Quando me reúno como igreja de Cristo, Deus opera em comunhão e não em individualismo. Deus não opera em individualismo. Não pedir só para mim, não pedir só por mim, mas por causa da coletividade. E com certeza, Mateus 6,23, eu busco o reino de Deus e ele acrescenta as 10 mais coisas. Então, ser igreja é ser coletividade, é estar juntos com os meus irmãos. Outra coisa, o quarto ponto, ser igreja é mudança de postura, é ser nova criatura, é mudança de atitude, é colocar o caráter cristão nas nossas vidas, no perdão, na humildade, no modo de falar, na paz. Efésios 4, a gente vai ler esse texto ele é muito profundo, diz assim, Efésios 4, 23, 22, diz assim, e no sentido quanto ao trato passado, não vos despojeis de velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestis de novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torta, mas saia unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. Longe de vós amargura e colaíra, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Cristo vos perdoou. Amém, irmão? Então esse versículo, além de falar da gente se despojar daquela velha natureza, do descontrole, porque viver uma vida descontrolada, nós não somos perfeitos, mas nós estamos nos aperfeiçoando. Então, ser igreja do Senhor é mostrar uma identidade nova. Apenas ir para os cultos, é apenas louvar a Deus. E não, vou lá só para louvar a Deus, apenas tocar, apenas pregar. Isso não nos faz igreja do Senhor, é apenas demonstração de talento. Mas eu preciso, na coletividade com meus irmãos, demonstrar na sociedade que eu estou sendo uma nova criatura. Isso nos representa como igreja do Senhor, tá? Não é só ir para as reuniões, são os procedimentos que avalizam a nossa decisão de sermos verdadeiramente igreja do Senhor. Então, irmãos, ser igreja do Senhor é ser monoteísta, adorar o Deus único, o Criador dos céus e da terra, revelado em Jesus Cristo. Sermos testemunhas, reproduzir, né, o que Deus nos deu, né, a salvação, a libertação, proclamar, falar, mostrar quem nós somos, dizer que